A palavra que eu quero compartilhar com vocês é sobre o Deus das gerações. Deus é um Deus que Ele não tem só compromisso com o indivíduo. Ele tem o compromisso com a sua família, e esse compromisso dura por gerações. Eu queria iniciar falando sobre isso porque nós vivemos num tempo em que tudo é meio descartável, né? As pessoas abrem mão, muitas vezes, das suas carreiras, as pessoas abrem mão das empresas onde trabalham, as pessoas mudam de igreja, as pessoas mudam de família muitas vezes. Porque esse é o tempo que nós vivemos, é um tempo em que as pessoas não compreendem a importância da família, desta instituição que Deus criou. Eu quero ler um texto que está lá em Êxodo capítulo 3, versículos 6 a 10, que diz assim: Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pela história nós sabemos que da morte de Abraão até o nascimento de Moisés passaram aproximadamente 244 anos. Até Moisés viver 80 anos, quando Deus o chama para ser um libertador, passaram, portanto, 324 anos. E Deus, quando fala com Moisés na sarça ardente, dizendo que ele havia ouvido o clamor do seu povo, Deus começa iniciando: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, antepassados de Moisés, e era também o Deus de Moisés. Então eu quero começar dizendo para vocês que nós vemos aqui nesta palavra Deus deixando muito claro que a aliança que Ele faz não é só com o indivíduo. Deus não só fez aliança com Abraão, mas Ele fez com a sua descendência também, por gerações e gerações, chegando até Moisés. E nesse momento o povo de Israel estava vivendo tempos muito difíceis de escravidão, e clamavam a Deus, e Deus, Ele se apresenta como Deus dos antepassados, de geração em geração. E é interessante porque muitas vezes a gente olha para pessoas que têm um bom relacionamento com Deus, e a gente pensa: eu não posso ter o mesmo relacionamento que ela tem, ela é uma pessoa especial, olha como ela tem dons e talentos, olha como ela é santa, olha como ela é isso, aquilo. E Deus, Ele está dizendo com uma multidão de hebreus que eram descendentes, todos eles, de um homem, Abraão, Isaque e Jacó. Deus, Ele não só tinha aliança com aquele primeiro com quem Ele fez aliança, mas com toda a multidão dos seus descendentes. Eu queria que você olhasse para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus tem aliança com os seus descendentes, muito antes deles nascerem. Amém ou não? A primeira aliança que Deus fez foi com Abraão. E é interessante porque a Bíblia chama Abraão de o pai da fé.
E aí a gente pensa assim, não, Deus foi tão fiel a Abraão, porque afinal de contas ele é o pai da fé. Ele é um modelo, é um exemplo para todos nós. Mas não foi sempre assim. Porque quando Deus chamou Abraão para deixar Ur dos Caldeus, Deus disse, você deixa a tua parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Ele obedeceu a primeira parte, ele deixou, saiu da terra, mas levou consigo o seu sobrinho Ló. Depois, mais para frente, quando houve seca na terra, ele já estava na terra prometida, Abraão não consulta Deus, e ele vai para o Egito, porque no Egito havia o Nilo, e onde há o Nilo, sempre tem as cheias, e sempre tinha colheita. Mas ele foi sem consultar a Deus, e chegando lá, Deus teve que livrá-lo do faraó, ainda deu muito dinheiro, riquezas para ele, porque muitas doenças vieram sobre as mulheres egípcias, porque o faraó havia tomado Sara para colocá-la no seu harém e depois desposá-la. E Deus mandou então enfermidade para todas aquelas mulheres, a ponto do faraó acabar descobrindo que Sara era de fato esposa de Abraão. E ele sai de lá e traz consigo uma escrava chamada Agar. E Agar se torna, mais para frente, um grande problema. Porque quando Deus, na concepção de Sara e de Abraão, demora para cumprir a promessa, Sara fala para o seu marido, olha, é costume, quando uma mulher não pode gerar filhos, ela pode ter uma escrava, com quem seu marido se deite, e o filho dela será meu. E Abraão, não consultando a Deus, gerou a Ismael. E isso se tornou um problema até os dias de hoje, porque os descendentes de Ismael, que são os muçulmanos árabes, odeiam os judeus, descendentes de Isaac. Então, o plano de Deus só não foi estragado por Abraão e Sara, pela fidelidade de Deus à sua aliança. Agora, quando chegou o momento do teste final, que Isaac já era um rapazote, e Deus pede que Abraão entregue o seu filho em sacrifício, Abraão caminha 3 dias até o monte Moriá, e ele amarra o seu filho, e quando ele ia sacrificá-lo, Deus o impede, e disse, eu sou Jeová Jireh, o Deus que provê. Por causa daquele ato de fé, Abraão passou a ser chamado de o pai da fé. Mas sabe o que é extraordinário, irmãos? Ao longo da vida inteira de Abraão, Abraão teve momentos em que ele oscilou entre crer e descrer. Mas a história de Abraão termina com Deus lhe colocando a chancela de o pai da fé. Então eu quero dizer para você que o sucesso da tua família não depende da sua fidelidade, depende principalmente da fidelidade de Deus com a sua aliança. Amém ou não? Eu não estou querendo dizer com isso que nós podemos fazer o que quisermos, porque todo erro tem consequências graves. Mas o que eu estou querendo dizer é que a segurança que nós podemos ter quando olhamos para a palavra, que não é por causa da nossa fidelidade, mas por causa da fidelidade de Deus. Amém ou não? Então Deus tem aliança conosco, com as nossas famílias, apesar das nossas falhas. Mas Ele trabalha nas nossas vidas até poder realizar aquilo para o qual Ele nos destinou e nos projetou. Em seguida, nós temos Deus dizendo que Ele é o Deus de Isaac. Isaac foi conhecido como um homem de fidelidade. Isaac era completamente diferente de Abraão. Isaac era um homem que não era brilhante, era um homem comum. Você estudando a vida de Isaac, ele não é voluntarioso como Jacó, ele não é esperto como Jacó, ele não é tão pouco, tão aventureiro quanto Abraão, que abandona tudo aos 75 anos para seguir a Deus. Isaac foi um homem comum, mas foi fiel a Deus.
E quando chegou um momento em que a terra de novo sofreu a mesma seca, Isaque, ao invés de ir para o Egito, ele consulta Deus, e Deus diz: não vá para o Egito, vá para Gerar. E ali ele foi para a terra dos filisteus, e foi guardado do engano e do erro que o seu pai tinha tido. Também houve ali uma série de questões que não vale agora a pena, porque não é o tema da nossa palavra, mas a verdade é que Isaque também teve uma aliança com Deus. E a aliança de Deus com Isaque também se manifestou. Deus se manifestou fiel, porque Rebeca, a exemplo de Sara, também era estéril. E quando chegou a hora, ela concebeu 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Deus prosperou também Isaque de uma forma extraordinária. Gente, imagine você estar na mesma região e os seus agricultores plantarem e os vizinhos plantarem, e na hora da colheita, a colheita de Isaque era 100 por 1. Não é extraordinário? Isso foi tão visível, tão evidente, que os próprios filisteus ficaram indignados e se levantaram contra Isaque e fizeram de tudo. Ele foi expulso. Aí ele começou a desentulhar os poços que o seu pai Abraão tinha aberto. Eles foram lá e impediram. Foi uma guerra, gente. Mas Deus era fiel a Isaque. E lá em Gênesis 26, 12 e 13 diz: semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Diga: porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Abimeleque, que era o rei ali filisteu, ele ficou indignado. Num primeiro momento ele falou: esse camarada vai se levantar contra mim, ele vai tomar a minha terra. E depois Isaque vai embora, ele manda embora, mas num determinado momento ele percebe que ele precisava da bênção de Isaque. Então ele procura Isaque e faz com ele uma aliança, porque ele queria a bênção que estava sobre Isaque. Mas olha que interessante, Deus se revela a Isaque. Ele fala da sua aliança para com ele, por causa do seu pai Abraão. Lá em Gênesis 26, de 23 a 25, diz assim: dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Olha que lindo! Deus falando para o filho: eu vou te abençoar por causa da aliança que eu fiz com teu pai. Isso não quer dizer que ele não tivesse com Isaque, tinha também, mas Deus está querendo lembrá-lo que ele não se esquece das alianças. Amém ou não? Então mesmo que você morra, mesmo que o teu antepassado tenha morrido, se ele fez aliança com Deus, a aliança do Deus das gerações perdurará as gerações, mesmo quando as pessoas não estiverem mais aqui. Amém ou não? Não é maravilhoso você saber disso? O filho de Isaque, que foi o filho da bênção, foi Jacó, através do qual Deus fundou uma nação que ele chamou dele. Jacó foi conhecido pelo seu desejo intenso pela bênção de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele valoriza demais quando alguém deseja muito a sua presença e a sua bênção. Deus valoriza demais. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú, porque Esaú era o camarada que nasceu na hora certa, no lugar certo, mas desprezou tudo que ele tinha. Naquele tempo, quem nascia primeiro tinha o direito ao dobro da herança. Ele era o primogênito. O outro veio em segundo lugar. O nome de Jacó significa usurpador, mas a raiz deste nome é formada de 2 vocábulos hebraicos: Yad, que é mão, e Akev,
que é calcanhar, ou salto do sapato. Porque quando eles estavam para nascer, a Bíblia diz que os dois guerreavam dentro do útero, e que Jacózinho pegou no calcanhar de Esaú para tentar puxar para ele nascer primeiro, mas ele não conseguiu. Então, por conta disso, ele nasce com aquela pecha de que o outro teria tudo que era de melhor. Mas ele não se acomodou, não. Durante a vida inteira ele quis essa bênção da primogenitura. Um dia chega Esaú cansado de uma caçada, morrendo de fome, ele estava fazendo um guisado. O irmão fala: me dá um pouco desse guisado. Ele falou: não dou, eu vendo. Vende como? O que você quer? Eu quero a tua primogenitura. Esaú falou: para que me serve isso aqui? Estou morrendo de fome, me dá aí. E vendeu. Muitos anos mais tarde, só não tinham combinado com o pai, né? O Isaac. Muitos anos mais tarde, o Jacó, sabendo que aquilo não adiantava nada, quando Isaac está para morrer, cego, manda chamar o seu filho Esaú, pede que ele vá caçar e faça um guisado para ele, para que ele possa comer e se deleitar. E Jacó, juntamente com a sua mãe, Rebeca, engana o pai, se fazendo passar pelo seu irmão. Isaac fica meio desconfiado, mas cheira a roupa e acaba abençoando. Quando chega Esaú, Isaac fala: mas eu já abençoei o teu irmão, eu não posso tirar a bênção. Jacó teria o direito ao dobro da herança, mas para não ser morto pelo irmão, ele teve que fugir para Arão sem nada. Então aqui fica muito claro que quando você tenta conseguir uma coisa boa através de maneira errada, vai dar ruim no final. Mas o que Deus valorizou em Jacó era o quanto ele queria a sua bênção. Lá em Arã, durante 20 anos ele foi enganado, quis casar com uma, teve que casar com a outra primeira, trabalhou 14 anos para Labão, seu sogro, e ainda acabou trabalhando mais 7 anos, dessa vez ganhando dinheiro e sempre sendo enganado pelo sogro. Mas no final, a bênção estava mais sobre ele do que todos os demais, por causa da aliança. Olha para a pessoa e diga ao teu lado: por causa da aliança com Deus, a bênção continuava nas gerações. O que eu vejo, irmãos, aqui na palavra, é que passaram 244 anos, e toda aquela multidão, a Bíblia diz que chegaram ao Egito, quando José se tornou governador, chegaram ao Egito 70 pessoas, e na época de Moisés já eram milhões de hebreus, todos eles debaixo de uma aliança. Todos eles foram chamados por Deus como meu povo, Israel, por causa da aliança que Deus fez com o primeiro homem, Abraão. Este é o Deus a quem você serve, a quem você ama. Se você ama a Deus e faz aliança com Ele, sabe que Deus vai fazer uma aliança com a sua descendência, muito além do tempo que você já tiver morrido, sido enterrado, ainda a bênção de Deus vai estar sobre os seus descendentes. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Então a aliança de Deus é com a sua família, é com pessoas diferentes. Abraão era diferente de Isaac, era diferente de Jacó, mas todos eles tiveram em comum o quê? A aliança que fizeram com Deus e como eles foram abençoados. Então, não pense você que a bênção de Deus depende da sua inteligência, da sua capacidade, depende da sua aliança que você fez com Ele. Amém? A segunda reflexão que eu quero fazer sobre esse texto é que Deus protege e abençoa a descendência dos que são seus. Ele formou uma nação que Ele chama de sua, a partir daquele homem, Abraão. E Deus protegeu Israel contra os inimigos, prometeu um descendente que seria o Messias que governaria o mundo, e cumpriu a sua promessa, irmãos.
Quando Moisés nasce, e ali Moisés, 80 anos depois, quando ele nasceu primeiro, Faraó, sendo usado por Satanás, quis acabar com o possível Messias, ou o libertador que nasceria. Ele mandou matar o Faraó, todos os meninos, machos, para acabar com aquele povo, com aquela descendência e com aquela aliança. Ele não conseguiu. Moisés cresceu no palácio, olha como Deus faz. Aquele que quis matar teve que alimentar e permitir que Moisés recebesse tudo do bom e do melhor, para quando ele fosse falar com o Faraó, ele fosse respeitado, porque ele olhava para o Faraó como um igual. Só que de um lado estava aquele que cria nos falsos deuses, do outro lado estava aquele que tinha uma aliança com Deus, da aliança de gerações. Amém? Queridos, a aliança de Deus com Israel permaneceu. Mesmo nos tempos modernos, muitos teólogos davam risada quando aqueles que interpretam a Bíblia de maneira mais literal diziam que Israel ia voltar para a sua terra. Eles diziam, não tem mais Israel. Israel negou Jesus, então não tem mais Israel. Agora o Israel é a igreja, Israel de Deus. Até 1948, quando o povo de Israel voltou para a terra, e num dia nasceu uma nação, como o livro de Isaías 19 fala. Amém ou não? Deus é fiel à sua aliança. Pode passar anos, décadas, séculos, milênios, mas a fidelidade de Deus permanece com aqueles com quem Ele tem aliança. Ele faz o mesmo com todos nós que temos aliança com Ele. Por isso, famílias, a coisa mais importante. Quando um pai se casa, gera filhos, a coisa que muitos pais se preocupam é dar a melhor escola. E muitas vezes os pais colocam os filhos em escolas que ensinam contra a Bíblia, simplesmente porque talvez tenha melhor matemática, melhor física, e os filhos estão lá sendo ensinados a descrer em Deus, quando na verdade a coisa mais importante que você tem que dar para o seu filho é o ensino de que ele precisa ter uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Lá em Deuteronômio 7:9, Deus diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Diga assim: Deus, o meu Deus, o Deus fiel, guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam, amém? E guardam os seus mandamentos. Vejam, irmãos, como aquilo que é mais importante para as famílias é ter uma aliança com este Deus que é fiel, e a sua fidelidade irá além dos seus anos, irá por 1000 gerações. Então, como podemos ter uma família abençoada? Já que entendemos que este Deus que cremos é um Deus de gerações. Em primeiro lugar, assumindo uma aliança com Deus. Hoje, como eu comecei dizendo, as pessoas se casam e não têm compromisso, nem umas com as outras, nem com as famílias e nem com Deus. Quando você se casa e você chama um pastor para fazer o seu casamento, ou um padre, aquilo é para valer. Aquilo não é brincadeira, para que na primeira dificuldade que você tiver, você acaba com o teu casamento. Ou então, para que no momento que você não tiver mais sentimentos pela pessoa, você fala, mas eu não quero mais, eu não amo mais, eu quero ter o direito de ser feliz. Queridos, quando eu estava no seminário, no segundo ano de seminário, eu aprendi uma frase que norteou a minha vida. E o professor disse, não é o amor que segura o casamento, mas é o casamento que segura o amor. A minha aliança, antes de ser com a Lilian, é com Deus da aliança. Por isso eu jamais vou abandoná-la. Porque quando alguém não compreende esse Deus de aliança, está abrindo mão das bênçãos de Deus para as suas gerações.
Eu entendo que Deus quer abençoar a todas as famílias em Cristo. Aí alguém vai dizer: pastor, mas eu não sabia dessas coisas, então meu casamento acabou. Então peça perdão a Deus e começa de novo, mas começa para valer, porque Deus é um Deus de misericórdia. Mas saiba de uma coisa: o casamento é uma instituição que foi criada por Deus, é o plano perfeito. Não é o divórcio, não é você buscar uma compatibilidade, não é você buscar uma felicidade que é fugaz e passageira, uma felicidade que muitas vezes vai causar a infelicidade de muitos, inclusive da família. Porque tem homens que dizem: eu quero ser feliz, e os filhos ficam infelizes. Muitas vezes tem que passar por psiquiatras, e muitas vezes filhos crescem com uma imagem inadequada de Deus, porque o seu pai ou a sua mãe não teve fidelidade à aliança que fez com Deus da aliança. Em Gênesis 12:3, quando Deus promete a Abraão que faria dele uma bênção, ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem. Isso mostra que Deus tem lado. Diga assim: Deus tem lado. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Diga: Deus tem lado. Mas aí ele faz uma promessa linda. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo: a bênção que eu tenho para você, Abraão, e para a tua descendência, não será só para a tua família de sangue, será para todas as famílias da terra. Diga assim: Deus tem um compromisso com as famílias. E aqui claramente ele está falando de Cristo, porque através de Cristo, descendente de Abraão, todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas se fizessem aliança com o Deus de Abraão através de Jesus Cristo. Amém ou não? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas? Por isso eu quero terminar essa palavra, e eu vou orar pela sua vida, dizendo que não importa a circunstância, não importa o tempo, não importa em que país você viva, não importa em que família você nasceu, se em algum momento você faz uma aliança com Cristo Jesus, com Deus que enviou Jesus como Salvador do mundo, a partir desse momento, Deus faz uma aliança com você e com toda a sua descendência. Quando Paulo foi liberto milagrosamente naquele cárcere, através de um terremoto, o carcereiro ia se matar, porque todos os prisioneiros fugiram. Paulo disse: não, nós estamos aqui. E aí o carcereiro ficou impactado, porque ele não tinha fugido. Paulo pregou o evangelho para ele e trouxe uma palavra dizendo: se você crer, tu e tua casa serão salvos. Deus tem uma aliança com as famílias. Deus não disse: eu vou salvar o mundo inteiro para Abraão, o mundo inteiro vai ser abençoado. Ele falou: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu quero fazer uma pergunta aqui, começar perguntando: quem aqui já é casado e tem filhos? Fica de pé. Você vai apresentar a Deus agora os teus descendentes. Se você vai dizer para Deus: Deus, eu tenho aliança contigo, e eu creio que esta aliança passa para os meus descendentes. A bênção da salvação e todas as outras bênçãos advindas desta aliança virá também para os meus filhos. Amém? Levante a mão para o céu. Senhor, eu quero agora nesse momento orar por todos os teus filhos que estão aqui, Pai. Eles estão aqui representando os seus descendentes, aqueles que já nasceram e aqueles que ainda nem nasceram, meu Deus. Eu estou declarando aqui, Senhor, que não é por causa da nossa fidelidade, mas é por causa da tua fidelidade. Porque, Senhor, quando nós olhamos para a vida de Abraão, Isaque e Jacó,
Eles cometeram seus erros, ó Deus, mas eles voltaram para o caminho quando fizeram aliança contigo, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor não desistiu de Jacó, Deus, quando ele tomou decisões erradas. O Senhor não desistiu de Abraão quando ele tomou decisões erradas. E o Senhor não desiste daqueles com quem o Senhor faz aliança incondicional. Mas é necessário que nós entendamos, ó Pai, que o caminho da prosperidade e da bênção é o caminho da obediência à aliança que o Senhor faz conosco. Por isso eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs aqui e os seus descendentes, para que o inimigo não tenha poder de desviá-los ou fazerem quebrar a aliança, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Agora eu quero orar por todos aqueles que ainda não têm filhos, mas Deus quer que Deus abençoe aqueles que vierem. Levante do seu lugar. E eu vou orar por aqueles que não têm filhos físicos, mas têm filhos espirituais. Levante também, porque a bênção de Deus não é só para os filhos descendentes físicos, mas descendentes espirituais também. Amém? Então levante a mão para o céu. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar a Deus que o Senhor abençoa as gerações daqueles que terão ainda filhos, não só físicos, mas também espirituais, porque o próprio Senhor Jesus, ó Deus, não teve filhos humanos, físicos, mas teve milhões e bilhões de filhos espirituais. Por isso, Senhor, que a bênção da aliança que o Senhor tem para com cada um de nós virá, Senhor, pelos futuros filhos que virão, sejam eles filhos, ó Deus de sangue, sejam eles filhos adotados ou sejam filhos espirituais que foram gerados na salvação que há no nome de Jesus. Pai, que nenhum deles perca os seus, ó Pai, mas que todos quantos vierem através da aliança deles contigo sejam aqueles que permanecerão e frutificarão para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Agora eu vou pedir para toda a igreja ficar de pé. Levante a sua mão. Ore comigo assim, fala: Senhor Deus, Tu és Deus de aliança. E o Senhor não quebra a sua aliança. Por isso, Senhor, em primeiro lugar, eu peço perdão, Senhor, pela minha vida, quando eu quebro, Senhor, os Teus princípios. Mas eu quero te dizer, Senhor, que eu creio na Tua misericórdia, eu creio na Tua graça, eu creio que o Senhor jamais lançará fora aqueles que vierem a Ti. Eu sou Teu filho, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor trabalhe com a minha vida, até que eu alcance, ó Deus, o patamar que o Senhor espera para a minha vida. Senhor, eu quero ser conhecido neste mundo como alguém que tem aliança com Deus Todo-Poderoso. Que a Tua bênção esteja sobre a minha família, sobre a minha vida e sobre todos os meus descendentes, para a honra e glória do Teu nome em Cristo Jesus. Dá um aplauso para o Senhor, amém? Eu termino esta palavra dizendo: você sabe qual é o objetivo de Satanás quando ele te tenta? É mais do que te levar ao pecado, é te separar de Deus para sempre. Jesus disse para Pedro, Simão, interessante, ele usa o nome Simão, porque Pedro é um nome redentivo. Ele chama o nome antes dele se converter, Simão, Satanás me pediu para te peneirar. E esta palavra pediu no grego é uma palavra que é usada, um termo legal, como se o promotor tivesse uma legalidade para fazer acusação. E Jesus disse: mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Em seguida, Pedro, arrogante, disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, para onde for, para a cadeia, para a morte. E Jesus disse: não, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me ligar 3 vezes. Não se esqueça de uma coisa:
Deus não levantou Pedro para ser o primeiro líder e fez dele um grande apóstolo por causa da fidelidade dele, mas foi por causa da fidelidade de Deus. Pedro teve que ser moído e tratado para que a sua arrogância desse lugar à humildade. E ele se encontra com Jesus, e Jesus não o acusa, mas o recebe e o ama. Permite que ele confesse 3 vezes o seu amor para Jesus. Aquela conversa não foi de jogar na cara: você me negou 3 vezes. Não, foi Jesus dando a ele a oportunidade de dizer 3 vezes: eu te amo. E ali Jesus profetiza: você vai apacentar os meus cordeiros, e um dia, quando você for velho, você não vai mais arregar, você vai ser levado para onde você não quer, mas você vai me glorificar. Então deixa eu dizer uma coisa para você: agarre-se na aliança com o Senhor, porque quando você errar, o Senhor permanecerá fiel. A única coisa que Satanás quer é te levar ao pecado, para depois te acusar, e com a acusação vem o afastamento. Muitas pessoas que se sentem condenadas se afastam de Deus, mas Deus é o Deus da aliança. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus como Senhor e Salvador? Abaixa a sua mão. Alguém aqui hoje que nunca tenha feito essa entrega, mas gostaria de fazer? Levante a sua mão onde você estiver, e eu vou orar por você. Se houver alguém aqui hoje, Deus quer fazer aliança com você. Eu vou fazer mais uma vez essa pergunta, não perca essa oportunidade. Há alguém aqui hoje que queira entregar a sua vida para Jesus, para fazer aliança com Deus Todo-Poderoso? Levante a tua mão. Graças a Deus, jovem, vem aqui à frente, pode vir aqui. Hoje Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. Há mais alguém hoje que quer fazer essa entrega para o Senhor, fazer essa aliança? Como é que você chama, meu jovem? Guilherme, você sabia que a partir de hoje a sua descendência, pode vir aqui, ó, já está marcada por Deus? Não é só o Guilherme, é toda a sua descendência. Você crê nisso? Então levanta a mão e diga: Senhor Jesus, eu quero fazer essa aliança contigo por toda a minha vida. Se eu errar, que a tua misericórdia me perdoe e me traga de volta. Mas eu quero ser neste mundo um testemunho, como Abraão foi, como Isaac e como Jacó. E o Senhor diz que Ele faz uma aliança com você hoje, para a eternidade, para sempre. Aplauda o Senhor, querido. Deus é um Deus de aliança. Nunca corra de Deus, nem quando você cometer o pior dos pecados. Judas correu de Jesus e se enforcou. Pedro correu para Jesus e foi transformado. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa conferência. Obrigado pelas famílias da igreja. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque é maravilhoso saber que somos marcados por Ti, selados pelo Teu Espírito, e que o Senhor nos guarda, Senhor. O Deus da aliança, de gerações, nos guarda até o fim. Obrigado por esse tempo que tivemos, por tudo quanto foi falado, ensinado e refletido. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática tudo isso. Eu quero chamar a Lilian aqui. Eu quero pedir para a Lilian fazer mais uma oração pelas famílias, abençoando os descendentes, abençoando os casamentos. Amém. Jesus, Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Porque todo aquele que pede, todo aquele que busca, todo aquele que bate,
abrir-se-lhe-á. Essa é uma promessa de Jesus. Se você tem algum pedido hoje para Deus, sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento conjugal, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu lar, faça agora. Porque Jesus é Senhor da nossa casa. Ele é Senhor da sua casa? E Ele tem prazer em abençoá-la. Então levante a sua mão para o alto. Peça a Deus, e Ele há de conceder o seu pedido. Porque se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celeste também nos dará. Se Deus nos deu a Jesus, não nos dará também com Ele todas as coisas? O Senhor é um Deus de amor, é um Pai misericordioso. Jesus é o Senhor da nossa casa, é Senhor da nossa família. A bênção do Senhor está sobre o seu povo, como fala a tua palavra. Sobre o povo de Deus está a sua bênção. Senhor Deus, que o Senhor abra as janelas dos céus e faça descer, Senhor Deus, da tua bênção, da sua chuva de bênçãos. Senhor Deus, ouve o clamor do seu povo, ouve os pedidos, anota, Senhor Deus, leva em conta, abençoa aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que está acima de todas as coisas, que detém todo o poder, que tem todas as coisas nas suas mãos. Senhor Deus, desce agora e abençoa o teu povo. A bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas gerações. Nós declaramos isso em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. E se você concorda, você diz amém. Glória a Deus.